Como fazer uma plotagem no AutoCAD? Se você é engenheiro, arquiteto ou técnico em edificação e precisa plotar, mas não sabe gerar o PDF na escala correta, hoje eu vou te dar um exemplo do que eu utilizo, tá? Existem outras maneiras de você fazer dentro do AutoCAD alteração de escala. Hoje eu vou te passar o roteiro que eu utilizo, que eu venho utilizado em todos esses anos como engenheiro civil, para ajudar você que tem dificuldades a fazer uma plotagem, gerar o teu arquivo em PDF e poder mandar para a gráfica e imprimir os seus projetos, ok? Então vamos lá, o projeto de hoje aqui que eu trouxe para vocês, eu desenhei ele em centímetros. Então, pegando o comando line lá, se a gente aproximar aqui, por exemplo, desse pilar de madeira aqui, ó, com o comando line, a gente verifica ó, que de uma ponta a outra ele tem 15, ou seja, 15 centímetros do pilar, certo? O que acontece, né, pessoal? Tem gente que prefere desenhar em metro, tem até gente que desenha em milímetros. E eu prefiro desenhar em centímetros por quê? Porque as cotas, elas não precisam ficar com 0,15 quando a gente vai identificar um pilar, uma parede, coisas do tipo. Então é uma preferência minha, mas você obviamente pode desenhar em metros, em milímetros, por aí vai. Importante ressaltar que eu, quando desenho em metros, que são construções muito grandes, eu prefiro, antes de ir para a plotagem, converter em centímetros, até para as cotas ficarem mais bonitinhas, tá? Preferência minha, e é com base nisso que eu vou te dar o exemplo de hoje. Então vamos lá. O desenho é desenhado em centímetros. Se você desenhar em metros e quer converter para centímetros, o que você vai fazer? Vou desenhar aqui um exemplo, tá? Vamos supor aqui que eu tenho um negócio e eu desenhei em metros, tá? Por exemplo, tenho 15 metros. Tá? Então aqui eu disse que tem 15 metros. Se eu quero converter para centímetros, eu seleciono, vou aqui em Scale, escala, tá? Se o teu tiver em português, você pode utilizar o comando escala, ok? E daí você vai digitar o fator da escala. De centímetros para metros é 100, então você vai digitar 100, certo? E aqui está, então, os 15 metros, só que em centímetros, tá? Então, fazendo uma medição aqui, ó, você vai ver que os 15 metros são nada mais, nada menos que 1.500 centímetros, ok? Finalizado isso, vamos lá então. Eu abri aqui a prancha A1 para te dar de exemplo, tá? Só deixa eu excluir esse quadrozinho que tem aqui. E o primeiro passo que você tem que fazer para fazer a plotagem é você vir aqui, ó, em Page Setup Manager, que nada mais é do que você alterar as configurações da página. Você vem aqui em Modify, tá? Você vai selecionar DWG to PDF e aqui você vai selecionar a folha que você quer. Por exemplo, eu estou querendo fazer uma plotagem em A1, então eu coloco aqui, ó, ISO Full Blade A1. Se você quiser fazer uma plotagem A2, você vai escolher o formato ISO Full Blade A2. Esse ISO Full Blade, ele é dentro da norma ISO e pegando toda a folha. Tem outros formatos, por exemplo, o ARC, o ANSI aqui, só que daí eles estão em polegadas, certo? Porque são outras unidades. Eu prefiro esse ISO Full Blade A1, que é o padrão que a gente utiliza. Então eu peguei aqui, ó, o A1, certo? Aqui mantenho tudo a mesma coisa que está, tá? E essa questão aqui, ó, dos estilos da linha, se eu quero só branco e preto, se eu quero alterar a espessura da linha, eu deixo para fazer depois. No padrão, eu deixo zerado, ok? Então eu dou um OK e um Close. Então ele gera ali a minha folha no formato A1, ok? Daí depois, aqui fora desse quadrado branco, eu vou desenhar as medidas da margem, certo? Então eu pego aqui em milímetros daí, tá? Esse desenho aqui você tem que fazer em milímetros e desenho, por exemplo, no caso aqui da nossa folha 1, eu vou desenhar uma linha com 841, certo? Duas linhas, né? Uma lá em cima e uma aqui embaixo. E daí aqui na lateral, a gente tem uma linha de 594, certo? Milímetros. E daí essa margem aqui eu vou puxar 25 milímetros, certo? E as outras três margens eu puxo 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, finalizando aqui, resumindo, né? A gente tem 2,5 centímetros de margem aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. E aqui desse lado a gente tem um quadro, né? Um quadro, nesse caso aqui é um projeto para a prefeitura. Então o quadro ele vai com algumas estatísticas, só que isso daqui vai mudar de cidade para cidade. O da cidade que foi feito esse projeto aqui, o quadro estatístico ele funciona assim, ó. Tem o quadro estatístico, zona de ocupação, inscrição imobiliária, área testada do lote, área existente de construção, área nova a ser construída, área a regularizar, área total, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. E futuramente eu trago um vídeo explicando como calcular cada uma dessas questões aqui, tá? E aqui embaixo tem daí o nome da cidade, aqui vai o carimbo da prefeitura,
Mais embaixo, o espaço destinado ao profissional, então aqui você vai colocar teu nome, tua logo de engenheiro ou arquiteto. Aqui embaixo a sua assinatura de responsável técnico e os proprietários ou proprietário do terreno, tá? Aqui daí tem a descrição da obra, o local, rua, bairro e a descrição da planta, né? Planta de situação, localização, planta baixa, cortes de fachadas e cobertura e tabelas de esquadrias era o que estava aqui dentro dessa planta, né? Então você vai alterar conforme o projeto que você estiver fazendo aqui. Projeto arquitetônico, daí você vai nomear quem fez o projeto, o desenho, a data e a escala aqui embaixo. A prancha, o total de pranchas e a prancha em questão, ok? A numeração. Feito tudo isso aqui, esse quadro aqui, para quem tem dúvida, ele por padrão, na cidade, na maioria das cidades, ele é 172 milímetros, ou seja, aproximadamente 17 centímetros por 284 milímetros, 28,5 centímetros no caso do formato A1, ok? Prosseguindo, pega esse daqui e você vai dar um comando move. E daí indo com o comando move, você vai até ali a parte extrema da folha para você vincular o desenho da folha, ok? Vinculado isso, agora você vai criar o espaço para puxar as plantas que estão aqui na aba Model para a tua aba de impressão. Para fazer isso, você vem aqui em Layout, vem aqui ó, em retangular e você vai selecionar o comecinho aqui da margem e vai vir até o final aqui, certo? E daí pronto, você tem a planta aqui. Agora, para finalizar, só falta você ajeitar a escala correta. E aqui que muita gente acaba errando, tá? Lembrando, a gente desenhou em centímetros. Então, em centímetros, a gente precisa fazer uma escala chamada uma escala de 10 para 50, que cada 10 unidades de papel simbolizam 50 unidades de DWG, tá? De Drawing, de desenho no AutoCAD. Sendo que esse formato é uma escala de 1 para 50. Vou te mostrar aqui que fica mais fácil de você entender. Então vamos lá. Desenhe em centímetros e quero fazer uma escala de 1 para 50. Você vem aqui, ó, em onde tem esse númerozinho de escala, certo? Vem aqui, ó, em Custom, ADD, e você vai colocar aqui, ó, escala 1 para 50, certo? Eu vou colocar só um A no final aqui, porque eu já tenho a 1 para 50 salva, então eu estou criando uma nova, mas você não precisa, é só digitar 1 para 50. Aí você vai colocar aqui onde tem unidades de papel 10 e aqui ó, em unidade de desenho 50. Então, vamos lá, recapitulando. Se você desenhou em centímetros e quer imprimir, quer fazer uma plotagem na escala 1 para 50, você vai precisar aqui ó, colocar 10 unidades de papel para 50 unidades de desenho, ok? Ah, Alessandro, eu quero 1 para 100. Você vai fazer 10 para 100. Se você quer 1 para 75, vai ser 10 para 75. Ok? Por que 10, Alessandro? Porque é a diferença de milímetros para centímetros, que milímetros é o padrão do AutoCAD que vem de fábrica. Tem, como eu falei lá no comecinho do vídeo, como você regular lá no começo para mudar, mas muitas atualizações daí do AutoCAD que você vai baixar, às vezes alteram e zeram, então acaba dando muita confusão, tá? Então eu prefiro fazer assim. Voltando, quero a escala 1 para 50, então eu vou colocar aqui o nome da minha escala, certo? 10, aqui onde tem Paper Units, unidade de papel, e desenhos eu vou colocar 50, dou um OK. E daí eu seleciono essa escala aqui, dando um OK. Aí o que acontece? Você vai clicar aqui dentro do retangular, certo? Dentro de onde tem essa aba para você ajustar a escala, tanto que se você mexer no scroll do mouse ele vai para aumentar a escala e diminuir. E você vem aqui ó, do ladinho e vai selecionar a escala 1 para 50. Vou selecionar aqui a que a gente acabou de criar, 1 para 50, entre parênteses A. Pronto, ela ficou na escala 1 para 50. Aí para mexer o desenho, eu vou clicar com o scroll do mouse, tá? Para mexer esse desenho até onde eu quero que ele fique. Então, se eu quero que ele fique mais ou menos aqui, dou 2 cliques aqui fora só para dar uma conferida, sem alterar a escala, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero, certo? E daí eu venho aqui, ó, na logo do AutoCAD, vou em Print, imprimir, né? E aqui eu posso selecionar, por exemplo, se eu quiser tudo em cinza, tudo em preto, monocromático, espessuras da linha e tudo, questões que eu não vou abordar nesse vídeo aqui, tá? E daí eu vou aqui em Preview. Indo em Preview, ele vai me mostrar aqui como ficou a minha impressão. Verifica que tem o amarelo, né? Então o amarelo no branco não ia aparecer muito. Então eu vou aqui escolher uma escala que eu tenho pronta, que é monocromática, com algumas coisas coloridas, como por exemplo as cotas, né? Ficando mais ou menos assim. Tá? Então esse daqui é um padrão que eu tenho, tá? O quadro estatístico em azul, o telhado em azul, as paredes em preto e as cotas em vermelho. Mas daí esse padrão você mesmo pode fazer, tá?
Tá? Então, o importante desse vídeo era a escala. Verifique que está na escala aqui 1:50, daí eu vou aqui em imprimir. Tá? Indo em imprimir, você vai verificar em que pasta você quer que seja colocado essa planta, dá um save para salvar, e daí no final ele vai abrir o PDF para você. Verifica que daí está certinho ali na escala correta 1:50, tá ok? Então, vídeo bem rápido aqui. Se você ficou confuso, volta o vídeo, vê mais pausadamente e se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdos aqui para você de engenharia. Forte abraço e até mais.